Eu sempre dizia que eu reverenciava muita coisa, que eu agradecia muitas coisas. E hoje eu vejo que não, né? Eu reverenciava por uma troca. Eu reverenciava muito ou eu agradecia muito esperando um troco, esperando algo voltar para mim. Hoje, o que me faz reverenciar é a vida, né? A própria vida, o universo. Né? Reverenciar as coisas, não somente as bacanas, né? Reverenciar o ser humano, reverenciar o universo, reverenciar o dia, reverenciar o fato de estar vivo, né? Isso me põe nesse sentido de reverência, questão do reverenciar, do estar de bem com a vida, estar de bem com as pessoas, mas principalmente estar de bem consigo mesmo. Nunca fui o cara de falar, sempre foi a pessoa de ficar mais no canto, resguardada, guardando informações comigo. Mas meus amigos sempre disseram assim que eu sempre era o cara que eu tinha uma palavra certa no momento certo para elas. Então para eles, quando eu falo assim que eu sou terapeuta hoje, não é surpresa. E aí eu vejo que a vida me preparou para fazer o que eu faço. Então o que eu vim fazer aqui? Qual o meu papel aqui? O de ajudar as pessoas a se encontrarem. Um dia lá atrás, eu descobri o que era a minha missão de vida. Numa técnica de renascimento, eu descobri lá que a minha missão de vida era cuidar de crianças. Putz, mas aquilo ficou na minha mente, mas como assim cuidar de crianças, né? Eu brinquei na época, tá bom, vou montar uma creche, né? Monto um berçário e tá resolvido, vou cuidar de criança, resolve minha missão. Mas não era isso, na verdade minha missão não era nada disso. O trabalho no meu treinamento é muito de cuidar dessa criança ferida que está aqui dentro, essa criança que está guardada, essa criança que está escondida, magoada, né? E aí eu me dei conta de que é dessa criança que eu vim cuidar. Então o meu papel é ajudar as pessoas a se olharem. O meu papel nessa vida é ajudar as pessoas a se reencontrarem com aquilo que elas têm de melhor. Esse é meu papel. E não é um papel grande, né? Eu costumo dizer que missão de vida nunca é algo grande, né? Ele é algo simples. Que nós podemos fazer isso num bate-papo com um amigo, que nós podemos fazer isso almoçando juntos, nós podemos fazer isso em qualquer hora. Eu lembro aqui hoje de uma amiga minha uma vez me perguntando se eu não fizesse mais o que eu faço hoje, Namastê no caso, né, que é o curso que eu aplico, como seria? Eu falei, não tem problema, mas e a sua missão? A minha missão não é fazer o Namastê, a minha missão é ajudar pessoas. E ajudar pessoas, eu posso ajudar qualquer um. Eu posso dar uma pessoa que venha conversar comigo, alguém que esteja precisando de uma palavra. Se eu estiver ajudando, se ela vier conversar comigo, eu conseguir fazer com que ela se enxergue um pouco mais, ela se compreenda um pouco mais, que ela se aceite um pouco mais, a minha missão terá sido cumprida com aquela pessoa. A missão é simples, né? É servir ao próximo. A missão é muito disso, é servir o próximo usando as capacidades e os talentos que o universo te deu. E aí, em algum momento eu vim descobrir que um dos talentos que eu tinha era de falar em público, né? Mas nunca passou pela minha ideia que eu soubesse fazer isso. Mas o universo foi me preparando, eu falo muito que o universo vai te preparando. Isso não é um privilégio meu, né? Todo mundo está sendo de alguma forma preparado para dar o seu melhor. Algumas pessoas vão acordar e vão enxergar isso, outras não, vão ficar dormindo, né? Achando que não tem uma utilidade ou que não vieram fazer nada. Não, acredito que todo mundo tem um papel preponderante nessa história, né? E o universo está preparando todo mundo. Quando é que nós vamos despertar? Se você não achar o seu caminho, se você não se encontrar no meio do caminho, né? Se você não aprender algumas coisas a respeito do universo, o universo vai trazer para você uma tragédia, né? Uma dor muito grande, para que você tenha essa oportunidade. E o meu despertar foi muito em cima da minha dor, né? Eu sofri perdas, não de pessoas, mas perdas financeiras, né? Eu estava quebrado financeiramente, eu estava no fundo do poço, e ali foi a minha busca, na realidade. O meu reencontrar partiu da minha dor. O meu despertar ele aconteceu em função do meu sofrimento, né? Que é onde normalmente as pessoas vão se despertar. Eu não fiz de uma forma consciente, o meu despertar não foi algo consciente. O meu despertar aconteceu de uma forma totalmente inconsciente, mas era como se a vida fosse me colocando encruzilhadas na frente e eu estivesse fazendo uma escolha para onde ir, né? E eu fui seguindo um caminho. E no auge da minha dor, eu simplesmente abri mão, eu falei, não quero mais esse sofrimento. Eu estava sofrendo muito uma época, e eu falo que foi nessa época que eu fiz um negócio chamado rendição, eu me rendi.
Mas foi um trabalho de reconstrução, e aí eu fui entendendo um pouco mais do meu papel. Namastê, que é essa história de espiritualidade, namastê e tudo mais, ele veio surgindo a partir de então, ele veio aparecendo na minha vida de uma forma muito cadenciada. Aí eu fui entendendo o quanto eu fui preparado ao longo da vida, as minhas experiências, tudo que eu passei, o quanto isso foi me preparando para esse momento de acorda. Então o meu despertar se deu muito em cima do meu sofrimento, em cima da minha dor. Eu precisei aprender a reconhecer, aceitar aquele momento, aquela dor toda, e isso foi passando. E ao mesmo tempo que eu fui construindo, né, esse caminho hoje dentro da espiritualidade, que tem a ver muito para mim com aceitação, acolhimento, sem colocar religiosidade nisso, né? Para mim, religiosidade é algo que te leva a essa espiritualidade, mas não necessariamente tem a ver com religião. Espiritualidade para mim é algo muito maior, é algo que tem a ver muito mais com a sua atitude. Eu acolho o melhor de mim quando eu me conheço, né? Enquanto eu não me conheço, eu acolho uma faceta só de mim. Para eu me conhecer, na realidade, quando eu vou me conhecendo, eu me acolho. O acolhimento tem muito a ver com a história de aceitação, né? É eu aprender sobre mim, aprender sobre quem eu sou, né? Esse talvez seja o maior mistério, né, que nós viemos aqui desvendar. Uma das analogias que eu faço aqui, que o destino que a gente vem cumprir nessa terra, né, nessa missão, não na missão, mas o destino. Então uma das coisas que eu questiono muito é qual o destino que você veio fazer aqui, né? Que destino você tem? Eu falo que o único destino que nós viemos cumprir aqui é o nos conhecermos. Sócrates dizia isso, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Conhece a si mesmo. E acho que essa é a grande verdade que nós viemos desvendar aqui, é quem somos nós, né? Mas não é quem sou eu lá atrás, mas é quem sou eu nessa vida. De que forma que eu criei as estruturas mentais, né? Para a gente sair do lúdico e vamos para o lado prático nessa história, você é formado por todas as experiências que você viveu, né? Eu me conhecer é eu olhar para mim, é entender aquilo que dói, né? Aquilo que me machuca, a sensação que eu tenho de me sentir rejeitado, né? O quanto eu acuso, o quanto eu aponto o outro. Quando eu me conheço, quando eu me aceito, quando eu me acolho, né, isso diminui. A acusação, o julgamento, ele vai diminuindo, porque primeiro eu me conheço. Eu começo a perceber que tudo que acontece com os outros é parte de mim. Tudo aquilo que eu aponto no outro, no fundo, é uma parte de mim. É um eu que não aceita, é um eu que rejeita, é um eu que julga, mas sou só eu. Então, para que eu possa me acolher de verdade, a primeira coisa que eu preciso fazer é me conhecer. O universo é tão pródigo, ele é tão perfeito, que ele colocou relacionamento na nossa vida. Para que servem então os relacionamentos? Para que você possa se perceber. As pessoas que estão ao nosso redor, elas servem apenas de norte, para que eu possa me perceber o quanto que elas me incomodam. Não, é o quanto eu me incomodo com elas. Então eu tiro a responsabilidade delas e trago só para mim. Aqui, nesse meu campo, eu posso mexer. A questão é saber o seguinte, né? Quanto nós estamos dispostos a mexer nisso aqui. Quando eu me conheço, quando eu me percebo, quando eu me responsabilizo, o outro não tem responsabilidade sobre isso. Aí eu posso arrumar a minha casa, né? Arrumar aqui dentro, me amar mais. E quando eu amo mais, eu posso amar o outro. Uma outra frase bíblica diz assim: amar ao próximo como a ti mesmo. Agora, enquanto eu não me amo, enquanto eu não me acolho, enquanto eu não me aceito, como eu posso fazer isso com o outro? Não posso. O que me motiva a acordar todos os dias é servir ao próximo, né? E isso pode parecer extremamente piegas, né? Pode parecer, nossa, que coisa mais piegas. Eu fui pro Vipassana e fiquei lá 10 dias em silêncio. E eu falo que ficar em silêncio não foi a coisa mais difícil do mundo. O mais difícil foi ficar 10 dias meditando, né? Eram 10 dias, 10 horas por dia meditando. E essa foi a parte mais complicada, assim. Mas foi bem bacana, assim, para mim o Vipassana, porque ele trouxe uma série de informações que já estavam aqui dentro de alguma forma, mas elas só eclodiram em algum momento lá. E uma das coisas que veio foi toda a estruturação de medo. De medo. Não que estava na minha cabeça, na verdade eu quero pôr assim...
como que o medo interfere na sua vida. E em cima do medo, eu comecei a descobrir que todo o nosso sistema de valores, ele é fundamentado em cima de medo. O sistema de valores nosso é fundamentado em cima de medo. E eu fiquei me perguntando depois, né, como seria uma vida sem medos? Bom, uma vida sem medos, então, teoricamente, eu não teria valores. E aí, um dia, conversando com o meu terapeuta, ele me fez a seguinte pergunta, quando eu falava disso com ele, sobre toda essa descoberta que eu fiz, né, e ele me disse assim, você está no caminho certo. Aí ele fez uma pergunta que foi assim, ok, quando você descobrir então que você não tem mais medo, e você já entendeu que todo o seu sistema de valores está fundamentado em medo, quando não tiver mais medo, então você não tem mais sistema de valores. Mas se nós aprendemos em algum momento que o que nos motiva são os valores, no fundo, quando você busca algo, são valores, né? Se você não tem mais valores, o que te motivaria a acordar todos os dias? E eu fiquei pensando, e ele fez essa pergunta, eu estava no consultório dele, e ele me fez essa pergunta, eu fiquei pensando, eu já tinha refletido sobre isso, mas eu não sabia muito bem qual era a resposta. Me veio uma resposta na mente, quando eu já tinha refletido, e na hora que ele me fez essa pergunta, eu dei um tempo, pensei e respondi, só uma coisa me faria acordar todos os dias e dar o meu melhor. Ele falou o quê? Eu falei, o outro. Servir é o que faz sentido. Olhar nele, olhar o olho dele e vê-lo lacrimejar naquela hora, me deu a sensação assim que eu estava no caminho. Essa é a nossa missão, servir. O problema é que no meio dessa jornada toda, a gente se esqueceu. E a gente foi tentar provar para os outros quando nós somos bons. Quando a gente entender toda a teoria do medo, e a gente entender que não precisa provar mais nada para ninguém, então é possível sim viver uma vida digna, viver uma vida de respeito, viver uma vida em paz e servir ao próximo. Das maneiras mais simples, estendendo a mão, ajudando, ouvindo, acolhendo, da maneira que for a sua. É o caminhar, é o compartilhar, é o dividir, é o estar aberto às pessoas. É isso.